Nós vamos se encontrar nós hoje de manhã para conversar sobre espiritologia. Como eu prometi pro moço aqui, eu acho que nem ele lembra, a última vez que eu tive aqui. Quando nós acabamos de falar, na primeira parte até hoje no parte, vocês vão entender o que é a vida do espírito. Porque vocês acham que entendem a vida, acham que sabem. Os velhos acham que já viveram muita coisa, que compreendem a vida. Mas vocês não têm a mínima noção como a vida de vocês é criada. E vocês vão descobrir como a vida de vocês é criada. Quais são as verdadeiras bases daquilo que você vive. E eu posso garantir, é bem diferente do que você acha. Que é a sua vida. Então vamos começar, né? Nós vamos falar de um assunto chamado espiritologia. Eu já falei disso há algum tempo atrás, mas vamos dizer assim, eu não fui profundo no tema. Por quê? Porque se eu falo o que eu vou falar hoje naquele tempo, você saiu correndo. Então hoje nós vamos falar, não vai dizer nada que nós falou, mas vai acrescentar coisa. Na verdade, nesses 13 anos, nós colocamos os tecidos sobre a mesa. Todos os tecidos que nós tínhamos. E agora nós vamos começar a costurar eles. Então eu não vou falar nada novo. Mas vou começar a costurar um monte de coisas que eu falei. Que a mente humana, por si só, é incapaz de costurar. Incapaz não no sentido de ser burra, mas de não estar apta a fazer essa costura. E aliás, nem querer. Tá certo? Então, espiritologia é a ciência do espírito. O que quer dizer isso? Ciência é um método de investigação que segue determinados preceitos. Não é isso, doutor? Ciência é algo investigativo. E a espiritologia é a ciência do espírito, porque é o instrumento que o espírito utiliza para fazer uma investigação. Com que finalidade o espírito investiga alguma coisa? Desculpa, que o espírito utiliza quando encarnado para investigar alguma coisa. Para que o espírito investiga alguma coisa? Para o trabalho da reforma íntima, para alcançar a elevação espiritual. Então, espiritologia é a ciência ou método investigativo que o espírito se utiliza para realizar as suas provações. Ficou claro isso? Como assim? O que não ficou claro? O que ele vai investigar? O que as provas têm a ver com isso? A prova tem a ver com isso, minha filha, porque é a ciência que existe para auxiliá-lo
na evolução espiritual. E a evolução espiritual alcança passando pelas provas. Então a prova tem a ver com isso por causa disso. E o que ele investiga? Provas. Ele investiga a provação. Vamos dizer assim, é a ciência de ler o cabeçalho da pergunta da prova. Vocês aqui fazem provas. Toda prova tem um cabeçalho e tem respostas para aquilo que está no cabeçalho. Muitas vezes, mesmo aqui, é mais difícil você entender o que está sendo perguntado do que saber a resposta. Você precisa ler atentamente o cabeçalho, investigar o cabeçalho, para descobrir o que querem saber. Porque às vezes tem pegadinha ali. E resposta que responde pegadinha. Então, isso é a espiritologia. É a ciência que o espírito utiliza para investigar o cabeçalho da prova. Ficou claro? E o que é o cabeçalho da prova do espírito? A mente humana. Eu já disse, vocês não são espíritos encarnados, são a encarnação de um espírito. E como a vida de vocês é guiada pela mente, ou seja, aquilo que ela diz que está acontecendo é o que você acredita que está acontecendo, é ela que escreve o cabeçalho da prova. Ficou claro? Então, espiritologia é a ciência que o espírito utiliza para investigar a mente, para poder fazer a sua reforma íntima, para poder alcançar a sua elevação espiritual. Diga. Da provação, da forma como vamos encarar a prova. O moço está perguntando, eu estou respondendo, senão não sai lá. Que a mente vai dar a interpretação da prova que nós vai passar, ou se é da provação, ou seja, a interpretação do que? Da nossa prova. A nossa interpretação da nossa prova. Nenhum nem outro. Primeira coisa. Segunda coisa, não tem nada a ver com você, humano. Você, humano, é a mente. Você não tem mente. Você é a mente. Então você não tem provação, você tem acontecimentos de vida. O que você chama de acontecimentos de vida é a provação do espírito, não sua. E aí a mente dá. Então, quando a mente diz o que está acontecendo, porque na verdade não está acontecendo, é a mente que diz o que está acontecendo. Quando ela diz o que está acontecendo, ela criou uma prova para o espírito. Por exemplo, uma pessoa fala com você e a sua mente diz que ela está sendo falsa. Na verdade, a pessoa não está sendo falsa. A sua mente criou para aquela pessoa a verdade que ela está sendo falsa. E aí este fato
Lamento dizer que tal pessoa é falsa, é a prova do espírito. Deu para ficar claro? Lamento diz que tal pessoa faltou com respeito a você. Ninguém faltou com respeito para você, porque se a sua mente não tivesse dito isso, você jamais saberia, compreenderia que ela faltou com respeito. Não é se você estiver acima ou se você estiver abaixo. Não tem nada a ver, porque não existe alto nem baixo. Se você acreditar nela, aquilo é verdade. Se você não acreditar nela, aquilo não é verdade. O duro é não acreditar nela. Por quê? Porque para vocês humanos, vocês têm um lamento. Aliás, vocês nem sabem que tem lamento. Vocês acham que você que pensa. Quando não é você que pensa, é a mente que pensa. Que não é o espírito, é a forma do espírito. Até 5 anos atrás, eu pensava. Não, quem pensa é a mente. Este pensamento que você conhece. Pensamento com palavras, o pensamento com palavras, com cor, com som, com tudo. Tudo que é forma é humano. Não pertence ao espírito. O mundo do espírito é sem forma. A forma é um dos agregados que se junta ao espírito quando do nascimento, da natividade. Quem ama, quem pensa, é a mente, não é o espírito. E tudo que o espírito pensa, sente ou ama, você não sabe. Porque a mente humana não tem condição de alcançar o que está se passando com o espírito. Não. Tem um filme chamado Quem Somos Nós? E ele fala, a mente é cheia de bilhão de informação e só processa não sei quantas mil. Exatamente isso que sobra são as informações desta matéria que a mente não tem capacidade de decodificar. Você, o humano, não vai saber nada. Porque na hora que morrer, você, o humano, acabou. Quem vai saber? Você, espírito. Você, espírito, que não é nada do que você é hoje. Você, humano, é uma ideia que está na mente primária do espírito. Ficou claro? E para quem nunca viu nós é assim, a hora que quiser é só perguntar, não tem problema nenhum. O importante é não ficar dúvida. O quê? Como é que faz o quê? Pera aí, a nossa mente não tem nada a ver com o espírito? Tem. Ela não sai do espírito, mas ela está no espírito. Vou dar um exemplo. Pensa na sua casa agora. Olha a sua sala, olha o seu quarto, olha o seu banheiro. Você viu tudo isso na cabeça? É assim. Essa imagem é que está na mente do espírito. Isso. Mente aí é só palavra, só para vocês poderem entender. O espírito não tem mente. Tudo que você pensa, tudo que você acredita, tudo que você vive é um sonho que o espírito está tendo. Eu já disse uma vez, você humano é o fruto de um espírito que queimou um baseado. Pra cá, você eu quero aqui na frente. E não, ele pode ficar aí, ou fica longe. Salve, né? Porque a mente da gente, a gente pensa. Não é a mente da gente, a gente é a mente.
vê alguma coisa torta, por exemplo. Aí você vê uma espelho, passa por dia, o que acontece? Nós vai chegar lá. Nós vai chegar lá nesse funcionamento da mente. Bom, tá certo? Por enquanto basta entender a história da espiritologia. Espiritologia é a ciência que o espírito usa para sondar o que a mente cria, com o intuito de, através dessa sondagem, encontrar o caminho para a reforma íntima e a elevação espiritual. Tá certo? Por enquanto, essa é a parte importante. Agora, o funcionamento da mente, nós vamos falar hoje e amanhã o tempo inteiro. Tá certo? Então, veja, se isso é verdade, qual é a primeira coisa que nós temos que se dedicar? Qual é a primeira coisa que a espiritologia precisa se dedicar? Conhecer a mente. Mais do que entender, conhecer a mente. Então vamos começar a conhecer a mente. Nunca esquecendo, a mente é você. Ser humano é você, ou humano. Você, olha, tem uma fase que fica fácil de você compreender. Você é espírito, mas está humano. E tudo aquilo que você está, você é. Então você é um espírito, mas por estar humanizado, virou humano. Tá certo? Então vamos começar a conhecer a mente e não esquecendo. A mente é você. Primeiro detalhe, ou primeira característica sobre a mente. Não existe uma mente que pensa. Bem fraquinho, né? Vamos conhecer a mente. Primeiro detalhe, não existe mente. Vocês só trabalham com coisas palpáveis. Vocês não sabem trabalhar no abstrato. Então vocês tinham a ideia de que existe uma entidade, um objeto, alguma coisa que faz algo. No caso da mente, isso é irreal. Não existe uma mente que pensa. A mente é o próprio pensamento. Deu para entender? Não, a mente não pode receber o pensamento, porque ela é o pensamento. Não há algo que pense. Nem vocês, nem o espírito pensa da forma humana, nem a mente pensa. O que existe é só o próprio pensamento. Quem conhece o doutor? Esse é o meu ego investigativo. Vem de algum lugar, que você não sabe, vai para algum lugar que você não faz a mínima ideia. No passado eu disse que o pensamento vem de Deus. O que é Deus? Você não sabe. Você imagina, não sabe. Então você não sabe de onde vem. Se você quiser saber que vem de Deus, do capeta ou do cocô, tanto faz. Quer X? Quer ser observador do observado? Nós vai chegar lá, mas calma. Por enquanto, nós ainda está conhecendo a mente, para depois poder falar alguma coisa a respeito dela. Então veja, se não existe algo que pensa, existe só o pensamento, você é os pensamentos que você tem.
Você é aquilo que você pensa que é. Porque o que você pensa que é o que é você. Não existe o você que pensa. Existe um pensamento que é você. Não existe uma casa que seja pensada. Existe um pensamento que cria uma casa. Não existem aqueles com quem vocês se relacionam. Existe um pensamento seu que cria aquele que vocês se relacionam. Quer dizer que nós não temos nenhum domínio sobre o pensamento? Não. Porque você para dominar o pensamento, teria que ter um pensamento que dominasse o pensamento. Desculpa, eu não tinha visto. Para frente. Sua amiga ainda não chegou? Para frente. Psicólogo é aquela aqui na frente hoje. Que a conversa hoje é direto com vocês. Olha, agora pergunte. O pensamento, então, ele faz parte da prova? Pensamento faz parte da prova do espírito? Não, pensamento é a prova do espírito. Aquela colocação, o pessoal lá no Tibete, a maior forma tem que basear bem pensar a gente está sempre pensando em alguma coisa ou até mesmo. A melhor forma de meditar é não pensar em nada. Esvaziar a mente. Seria. Porque aí, se você não tem pensamento, o seu lado humano não afora. Não tem pensamento, não tem pó. Então, enquanto encarnado, você não pode deixar de ter pensamento. Segundo moço, a maior mentira é dizer que você consegue esvaziar a mente. Porque quando você esvazia a mente, você está consciente de estar com ela vazia. Isso é um pensamento. Porque a criação da mente, nós chamamos de consciência. Então, é aquilo que você se conscientiza está acontecendo. Você está aqui? Você não está aqui. Existe um pensamento que diz que você está aqui. E este pensamento gerou uma consciência. Ou seja, a compreensão de estar aqui. Você não cria nada, você é a criação. Você é o que é criado e que está na mente do Espírito. E as provas que você não passa, porque você é a prova, as provas que o Espírito passa, é o que você é. Você é a prova. Essa prova não é bem definida, eu vou lhe responder que sim. Mas isso também não tem importância para o Espírito. Ninguém vai fazer uma prova pensando assim, eu vou escrever o texto da prova. Todo mundo sabe que quando for fazer uma prova, vai receber os textos prontos. Não, é para a evolução do espírito, para a sua não. O ser humano não pode fazer uma evolução espiritual. Porque a evolução espiritual é do espírito. Hã? O porquê? Por que precisamos de um corpo? Pergunta para a mente, que quem cria o corpo é a mente, não existe corpo. Mente e ego é a mesma coisa, sim. Você é aquilo que você pensa. E o seu corpo, e a sua mente, a mente pensa que você é o corpo. E aí ela cria o corpo e diz, você é isso. Você não vê corpo diferente, a sua mente cria corpo diferente. E lá no segundo grau, do lado de fora existe uma energia
onda eletromagnética que entra pelo olho, vai até o cérebro, e o cérebro nasce a imagem. Então aqui fala não existe corpo, o corpo está no cérebro. No Rio de Janeiro, semana passada, eu falei assim, você está ouvindo o que eu estou dizendo? Aí todo mundo, sim, eu disse não. Lá na escola primária nós aprendemos que existe um emissor que codifica uma mensagem e em ondas eletromagnéticas, aqueles pauzinhos que aparecem ali, onda eletromagnética que alguém recebe, decodifica. Então você não está ouvindo minha palavra, você está ouvindo onda eletromagnética. Quem tinha a palavra? A mente. Cada um está escutando uma coisa diferente. Cada um está vendo uma coisa diferente. Se eu perguntar aqui às 50 pessoas quem é a filha, incluindo ela, você vai ter 50 respostas diferentes, inclusive a dela. Que cada um tinha uma filha. Ela não existe como uma coisa única. Ficou claro? Então ficou claro? Não existe uma mente que pensa. Existe o pensamento. E aí nós, para poder, vamos dizer assim, continuar, nós temos que dizer, nós vamos então estudar o pensamento. Não de onde vem, não para onde vai, mas como ele se apresenta a vocês. O que ele contém. Por quê? Porque se o pensamento é a prova do espírito, ele tem que investigar o pensamento. Ele tem que saber aquele pensamento, o que ele, vamos dizer assim, está propondo ali. Porque só quando ele entender o pensamento, ou seja, entender a proposição que está sendo feita naquele momento, ele vai poder reformar-se, ou seja, lidar de uma forma diferente com aquele pensamento. E quando ele muda a sua forma de lidar com o pensamento, ele alcança a evolução espiritual. Ele, não é ele o humano. Ele, o humano, é o pensamento, mas o pensamento está na mente primária do espírito. Por enquanto, nós ainda estamos falando de tudo. A partir da noite, no dia de amanhã, nós não vamos falar mais de tudo. Até o estudo da espiritologia é zelado por um pensamento. No nível que nós estamos conversando, sim. No nível do espírito, não. Se eu ia perguntar, eu lhe botei. Ela deveria ler o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé. Aí eu disse que encontrou anos depois com ela, ela morreu. É a meta da Belândia. Mas, eu há 20 anos atrás, fiz a primeira abordagem do espírito. Aí agora, quando a gente abre o tempo, lá, coisas criadas, a gente lê coisas que a gente não leu antes. Se hoje, quando você lê livros que você já leu, você tem compreensões diferentes. Isso nós vamos entender por que acontece. Que a compreensão é o pensamento. E nós vamos estudar o pensamento, nós vamos entender como ele se forma. Não da onde vem, mas ele utiliza para ser aquele pensamento. Aí você vai descobrir por que você pode acabar de ler um livro, fechar ele, no dia seguinte começar a ler de novo, você vai ler tudo diferente. Como eu disse para o moço, você vai descobrir o que é sua vida.
Você vai descobrir por que você vive em determinado dia uma situação de uma determinada forma e num dia seguinte você vive a mesma situação de outra forma. Por exemplo, tem dia que você está no pavio culto, chama a mulher diz, amor, você dá, cala a boca. Tem dia que você está bolsinha, ela não fala nada, você fica em cima dela, como é? Não vai falar com eu? Não vai chamar de amor? É ele mesmo que está vendo desse jeito. Ficou claro isso então? Ó, tem de banco aqui, moço. Você não vai queixar mais não, viu? Salve, né? Então vamos começar a conhecer esse pensamento. Primeira coisa que eu acho que todos que já ouviram Joaquim sabem. O pensamento é qual é a mãe de todos os males? Qual é a característica primária do pensamento? Egoísta. O egoísmo é a mãe de todos os males. Ou seja, é a premissa primeira de todo pensamento. Isso precisa ficar bem claro. Não existe pensamento santo, não existe pensamento de puro. Todo pensamento traz na sua raiz uma intencionalidade egoísta. Egoísta no sentido de pensar em si primeiro, de querer falar si antes dos outros. O que é certo para vocês? Não, o que é certo? Aquilo que você acha certo. Veja, o que você não acha certo, você não vai achar certo. Ou seja, a sua mente só aceita como certo aquilo que ela diz que é certo. Isso não é egoísmo? Não é pensar primeiro em si? Porque, vamos dizer assim, o certo seria você acreditar em tudo. Mas você só acredita no que você acredita. Ficou claro isso? E agora vamos começar a costurar. Eu disse, viu, moça, que eu coloquei um monte de pano em cima das mesas desses 13 anos. Agora eu vou começar a costurar um do outro. Até agora, eu sempre usei esse egoísmo de uma forma branda. Fala direito, filha. De uma forma leve. Mas eu também disse que existem 4 âncoras a qual o espírito se pende, o pensamento se pende. Já ouviram as 4 âncoras? Ela sabe de qual? Quais são as 4 âncoras? Não sabe mais. Vamos lá. Vontade de ganhar, medo de perder. Vontade de ter o prazer, medo de sofrer. Vontade de ter a fama, medo da infama. Vontade de receber o elogio, medo da crítica. Essas todas são características primárias da mente, do pensamento. Então o egoísmo que está no pensamento é o egoísmo que quer vencer. Quer alcançar uma vitória. Todo pensamento que você humano tem, que você não acha que você é o pensamento, você acha que você tem um pensamento. Ele tem a intenção
de alcançar uma vitória. E assim gozar o prazer, a fama e o elogio. Tá caro isso? Só que tem um problema, né? O que significa ter uma vitória? Derrotar alguém. Eis aí a primeira característica completa do seu pensamento. Ele é uma arma para derrotar alguém. Tudo que você pensa, de você, ou de qualquer um, ou de qualquer coisa, é criado no sentido de lhe conferir uma vitória. E para isso, é criado para derrotar, impor uma derrota a alguém. Isso vale para qualquer ser. De Madre Teresa do Calcutá até o bandido estuprador da esquina. Todo pensamento tem como objetivo zelar uma derrota no outro ou na outra coisa. Para zelar uma vitória para você. Diga. Perfeito, pensamento não é o ser humano que cria, perfeito. Não está te falando de culpa. Eu falei característica. E quando eu falo em característica, para você humano, se o seu pensamento lhe der essa noção, essa consciência, o que você precisa é saber disso, não se sentir culpado. Não há culpa. Mas o jeito que eu falo da conotação de culpa, eu falei, vamos dizer assim, dessa forma mesmo, mas, e é importante a sua participação para não virar culpa, mas para criar um foco. Sabe, vocês precisam começar a se focar com o pensamento. Conhecer ele de verdade e se chocar com o que ele se propõe, porque senão jamais vocês vão lutar contra eles. Vou continuar achando que é natural, normal, você querer botar as coisas no lugar que você quer. Mas isso não é normal, porque na verdade o pensamento que diz que existe um lugar certo, ele cria esse lugar certo, que é exatamente aonde a outra pessoa não coloca, para zelar uma derrota a outra, que é a sua crítica. Deu para compreender isso? Sabe, não, o lugar disso não é aqui, é ali. Essa ideia, ou esse pensamento, ou essa consciência, foi zelada com a intenção de obter uma vitória. E, consequentemente, zelar uma derrota. Assim, se a pessoa começar a colocar onde você acha, você muda o lugar que você quer aqui. Porque o seu objetivo não é a coisa estar no lugar. Seu objetivo é ganhar. É ver no outro fazer o que você quer. Isso tudo sem culpa.
Não estou chamando ninguém de culpado. Eu estou apenas, vamos dizer assim, mostrando a vida como ela é. Para vocês acordarem desse sonho de que vocês são bonzinhos, que querem manter as coisas arrumadas. E não existe nenhuma bondade em querer manter as coisas arrumadas. E sim, uma parte egoísta de querer ganhar. Eu não estou dizendo que você fez. Tem, filha. Tem sentido no sentido de conhecer. Sim. No sentido de você conhecer. Porque, filha, você disse para mim uma coisa mais chata do mundo. Tanto faz, como tanto fez. Pode ser, mas o lugar da coisa tem que ser. É este o problema, pode ser e pode não ser, ele só é usado quando vai zelar uma vitória para você. E você precisa ter essa consciência. Para quê? Só para não achar que aquele pensamento é está certo. Não é para mudar o pensamento. É isso que nós vamos falar na segunda parte. Não é para mudar o pensamento, é só para você entender uma coisa. Você vai continuar dizendo que aquele é o lugar certo, só que você, por dentro, com você mesmo, você vai começar a dizer, olha como eu sou egoísta. Só isso. Como é que você pode atuar se você é o próprio pensamento? Parte da tarde. Agora nós estamos conhecendo o pensamento. Depois nós vamos saber como agir em cima dele. Por enquanto é só conhecimento. Esse é o grande segredo. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É igual o moço da floresta que chegou lá atrás. Caçou o coelho atrás do avo. Ele acha que sentou lá no cantinho, se escondeu e eu não vi. Fale. Vitória e derrota que não existe além do próprio pensamento. Vitória e derrota que não existe, mas apenas a sensação de vencer. E, Checalo, alguns vão vencer alguma hora e outros vão perder outra hora, porque apesar do pensamento querer obter uma vitória, muitas vezes ela não é alcançada. E quem não alcança? O próprio pensamento. Então, isso que você colocou foi muito importante. O pensamento propõe uma vitória que não existe. Que, na verdade, você não está ganhando nada de ninguém. Existe a sensação de ganhar e a sensação de perder. Que serve para o que se sente fracassado. Existe a tentação de não resistir. Existe. Existe momento que você não resiste. Ficou claro isso? Nós estamos de outra forma. Como é que nós estamos, doutor? Equanimidade. O esforço é fato. E a mente vai dizer sempre que é fato. Porque ela quer vencer. Como é que ela vai vencer se ela não vai gozar a vitória? Não, ela vai continuar na guerra. Só que ela não vai ter mais a sensação da vitória. Porque o que ela quer não é a vitória, é a sensação do vencer. Tanto assim que no momento que ela vence, ela começa uma nova batalha com uma vitória. É a sensação do vencer. Não, a mente não pode vencer porque alcançou a equanimidade.
Aí a equanimidade virou vitória, e a equanimidade não tem vitória. Não pertence ao universo da mente. A equanimidade não pertence ao universo da mente. Ela é do espírito. Quando o espírito alcança a equanimidade, ele promoveu a reforma íntima. Ou seja, ele investigou o fechamento, ele não compactuou com o que o fechamento disse e viveu em equanimidade. Esse é o objetivo do espírito. Criar equanimidade, não gozar a vitória nem sofrer a dor. Não ter o êxtase da vitória nem a depressão da dor, da derrota. Vai ter isso fora de pensamento. Aí eu estou fora do pensamento. Se você sabe que você está equânime, você ainda está pensando que está. E como equanimidade é o certo, você acha que conseguiu uma vitória. Aí começa tudo de novo. Aí é hora de começar tudo de novo. O ser humano está no labirinto sem saída. O ser humano não tem saída. Até porque ele teria que fazer alguma coisa para sair. Só que faz a saída única que existe é se matar. É a única saída que existe, é se matar. Se matar em vida. Em verdade, vos digo que não nascer de novo não verá o reino do céu. Mas só que você, todo mundo quer renascer, mas ninguém quer morrer antes para poder renascer. Então, a vida para o ser humano, se ele porque acha o caminho da elevação espiritual, seria matar-se a cada momento. Matar o pensamento. Tudo isso que você está falando é pensamento. Quanto mais a gente aprende, mais quer aprender. Quanto mais aprende, mais busca. Quanto mais consegue, mais quer, mais fica mais apegado ao eu. Por quê? Porque você ainda gosta do prazer de ter aprendido. Não é uma buca ela. Aliás, você estava lá na festa da Caxiola, eu falei exatamente isso. Se você quer ter alguma verdade, puxa as próprias. Não saia buscando feito um louco, porque senão a única coisa que você vai conseguir é o momento do prazer de ter aprendido. E daqui a pouco você vai aprender outra coisa, porque você não quer aprender nada. Você quer ter aprendido. Gozar o prazer de ter aprendido. Este é o processo da mente, este é o funcionamento da mente. A cada vez que ela conquista uma vitória, ela cria uma nova rixa para buscar uma nova vitória. Não, aí por isso é que eu disse no início, não existe mente, existe o pensamento. Então não há uma mente que vence você, há um pensamento que propõe alguma coisa. Não há receita de bolo. Pensamento propõe para você. Não, aí você não pensa. Nós vamos chegar lá. Mas é preciso tudo isso, Fia. A Fia disse que não gosta dessa parte. Mas é preciso tudo isso para você apenas conhecer. Serve para você conhecer, reconhecer. Porque senão você vai viver na ilusão. Mas ela vai chegar nisso. A questão da ilusão. Salve, né? Esse eu conheço desde antes de se formar.
Ficou cá lixo. A mente é o pensamento. Todo pensamento é fundamentado no egoísmo e ligado às 4 âncoras. Então, por lixo, todo pensamento propõe uma vitória para ganhar pelo prazer, alcançar a fama e receber o elogio. Não sejam muito obrigados. E só que ninguém consegue ganhar sem que alguém perca. Então, na verdade, todo pensamento é uma arma que é utilizada para vencer alguém. A moça do Tibaia veio, não. Isso eu disse lá a primeira vez que nós foi. Você estava lá? Não. Você estava. E todo mundo ficou achando. Isso aqui não é isso. É. Para você ganhar alguma coisa, alguém perdeu. Quando eu falei isso, não, nós não é assim. Não se pode ganhar, todo mundo ganhar ao mesmo tempo. Como ela falou, existe o equilíbrio do universo. O universo é equilibrado. Então, para alguém ganhar, alguém perde. Se todos ganhassem, o universo estaria desequilibrado. O pensamento pode dar a ideia de estar todo mundo ganhando. E ele dá. Pelo motivo que nós vamos falar agora. Às vezes está no vídeo, um é nocauteado, o cara que caiu para o dia, cara, você vai no sentido. Calma. Mas vai chegar lá. Isso, Picocá. Só que pela reação de vocês não aceitam isso. Vocês não aceitam isso. Vocês não aceitam que a intenção primária de um pensamento é ganhar do outro. Concorda com eu? Aí entra o segundo elemento da mente, que é usado para incluir essa intencionalidade de mexer. A famosa hipocrisia. A hipocrisia é um pensamento politicamente aceito que justifica aquela guerra. O pensamento de a coisa está fora do lugar, ele é errado. Mas ele, por quê? Porque quer exigir do outro que você acha certo. Mas ele é acrescentado com o pensamento. Mas aquele é o lugar certo da coisa. Esse é o pensamento hipócrita, que é politicamente aceito. E ele existe apenas para encobrir a intencionalidade egoísta do pensamento. O pensamento querer vencer é ruim, é negativo? Não, é individualista. Isso é um problema? Sim, porque no universo todos são universalistas. Por que o pensamento foi dado ao ser humano dessa forma? Por que o ser humano é dessa forma? Porque ele é a prova do espírito. O espírito precisa provar que não compactua com o individualismo.
Compreendeu? O ser humano é hipócrita, é egoísta e hipócrita. Para o espírito, puxando a espiritologia, ou seja, averiguando o pensamento, responder: não, eu não aceito essa ideia. Essa é a palavra do espírito. Amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso como a si mesmo. E qual é a resposta errada? Não amar a Deus acima de todas as coisas, eu posso como a si mesmo. O fato do espírito aceitar ou não, você nunca vai saber. Mas nunca é traduzido por pensamento. Então o espírito pode estar aceitando, você achando que não está. O espírito pode estar não aceitando, você achando que está. É quando a equanimidade fila o prazer da vitória. Só uma ideia de ter alcançado. Aliás, que você pode, ela está dizendo que não pode afirmar nada nem por sim, pelo não. Você pode afirmar dessa vida, cada vez que você afirma alguma coisa da minha vida e muda tudo? Conhece a história das perguntas mudadas? É lixo. Então, na verdade, o pensamento afirma, e você diz: não sei. Tanto faz quanto tanto fez. Pode ser como pode não ser. Isso. Você precisa a vida inteira, 24 horas por dia, estar atento ao pensamento para não compactuar com ele. Na hora que as que você não conhece, que você está há pouco tempo, mas os mais antigos conhecem. Elevação espiritual é como destruir um prédio imenso, de muitos andares, aonde cada verdade é um tijolinho que você tem que destruir. Você só tem um martelo, você tem que bater um por um. Na hora que você faz assim, ufa, tirou mais um. O exemplo do tijolinho, do martelinho, um por um. Na hora que você faz assim, ufa, surgiu mais um tesouro. Você aceitou uma verdade. Aquilo que a sua mente acabou de criar. Sua mente acabou de criar, que você está com fogo, vamos dizer assim. Se você não estiver atenta para quebrar isso, essa fogo vai se instalar em você. Acha assim? É simples assim. Voltando lá para o pessoal que tiver, aquela coisa deles poderem ficar sem roupa, no frio, e assim, ter o controle da mente sobre o corpo. É o controle. O moço está perguntando que voltando ao Tibete, essa história deles poderem ficar no frio sem roupa. Eles dizem que é o controle da mente. Porque o frio que você sente não está aqui no corpo, está aqui dentro. Sim, mas não é o controle da mente, é o mente que controla. Não é ele que controla a mente para controlar. Porque se você é o que o pensamento diz que é, não é você que controla o pensamento que controla você. Mas veja, cadê? O moço da coleta, cadê o outro? Cadê o Kiss? Veio. O Kiss não veio, senão eles adivinham para você. Está lá de Bhagavaduzito. O fogo não queima, a faca não corta. Empírico. Não tem gente fio. Porque gente fio é mito. A mente é que cria a ideia de fio. E aí diz o que do esposinho assim: superando as sensações de fio e calor equânime. A mente é o pensamento. Isso. Mas então é exatamente isso. O frio que você sente, que você diz que você está sentindo, não é você que está sentindo, alguém que está criando a ideia de você sentir. E aí, como você acredita que você está sentindo, você sente.
Não é você que passa ou não passa, é o espírito. Isso é com o espírito, não é com você. Não sei. Você não sabe o que é espírito. Como é que você vai saber se o espírito passa ou não passa? Não vamos discutir reações do espírito. Tá certo. Mas não vai ser você que vai acordar o espírito. Pelo contrário, você, o humano, que é o espírito, quanto mais dormindo, melhor. Ah, por que você, o humano, precisa estar atento? Nós já vai chegar lá. Na segunda parte. Por enquanto, estamos só conhecendo a mente. Ficou claro isso? A mente tem por princípio o egoísmo, o querer para si. E ela quer para si não só a coisa, mas a vitória pela coisa. Para isso, os pensamentos são usados como arma para conferir a derrota a outros. Como este processo não é politicamente correto, aí é muito a ideia, o pensamento hipócrita, que é uma historinha que justifica aquilo que você acreditou, aquele pensamento anterior. Aí, o Cristo define hipocrisia como fazer diferente daquilo que você acredita. Então a hipocrisia é sempre diferente daquilo que ela esconde. Tá certo? Você, quando aceita o pensamento hipócrita, você compactua com o egoísmo. E diz que não quer que ser egoísta é errado. É por isso que é uma hipocrisia. Julgamento e hipocrisia. Julgamento é qualquer pensamento. Porque julgar não é dar uma pena. Julgar é analisar o processo. Você pega todas as informações referentes ao caso, testemunhas, perícia, isso, aquilo outro, lê tudo aquilo e toma uma conclusão. Ele fez ou não fez aquilo? Depois dessa conclusão, é que você vai verificar qual a pena referente àquela conclusão que você teve. Então, esse é o apontamento. Julgamento é simplesmente analisar. Então, quando você olha uma pessoa e começa a analisá-la, você está julgando. Quando você ouve isso aqui e começa a analisar, você está julgando. Todo pensamento é um julgamento. Tá certo? E qual é a diferença do... E a hipocrisia é só um pensamento que encobre uma intenção. Não, isso diz que você não deve julgar. É você não acreditar no que o pensamento fala. Só isso. Nós vai chegar lá. Isso é para a segunda parte. Vocês humanos com o pensamento, é a segunda parte. Certo? Que aí sim a briga vai começar. Tá? Porque eu vou dizer tudo que eu disse antes. Ficou claro isso, então? Tranquilo. Sem problema nenhum. Se tudo isso ficou claro, se tudo isso não tem dúvida, por que vocês não fazem? Por que vocês não fazem agora que acabaram de saber, analisando o pensamento que está indo agora na mente de vocês? Não tem esse condicionamento. Por quê?
Por quê? Por que continuam egoístas? Vamos costurar mais uma vez. Pelo inecutável poder do pêndulo da floresta, pelo inecutável poder de Maia. Esta é uma coisa que se agrega ao pensamento. Eu já falei diversas vezes que Maia é a ilusão. Maia é a ilusão. É o que você vê. O que até fala que é a milagre. É o que você vê onde existe outra coisa. Mas eu nunca falei do poder de Maia. O poder de Maia é o poder de transformar em real o pensamento. O poder de Maia é o poder que dá ao pensamento a força de realidade. E como vocês estão submetidos ao poder de Maia, não conseguem extrapolar e ver o pensamento na verdade, na realidade. Eu estou usando muito exemplo porque é muito clássico e fácil de ser entendido. O lugar certo das coisas. O lugar certo das coisas é uma hipocrisia que encobre a vontade de ganhar. Na verdade, quem tem o lugar certo para as coisas quer que o outro ponha no lugar errado. Para ele poder mandar pôr no lugar certo. E aí ele ganha. Mas se você perguntar para essa pessoa, falar com essa pessoa, e eu falei isso um milagre de tempo, e todos continuam tendo o lugar certo, a pessoa não consegue, vamos dizer assim, na linha de vocês, se tocar dessa hipocrisia. Por quê? Porque este poder de Maia não deixa aquela pessoa enxergar que ele está sendo hipócrita. Dizer que acredita que todos têm direito a ser, estar e fazer o que quiser, faz exigir que as coisas estejam no lugar que você quer. E se você deixar, se você perguntar, ela vai justificar com milhares de outras coisas o fato daquela coisa nunca estar naquele lugar. Essas justificativas todas são zeladas pelo inecutável poder de Maia. Ou seja, aquilo que faz você acreditar no que a mente diz. E como eu estou usando toda vez inecutável, o que quer dizer isso? Não tem como você saber como funciona, quando está funcionando, quando não está, não tem, não dá para você escolher. Então não tem jeito, você está sempre iludido pelo Maia. Bosqueamento é de noite e amanhã, não é agora. Eu estou falando da infinitologia, a ciência que o espírito utiliza para analisar o pensamento. E o espírito sabe que existe a força de Maia e que para ele aquilo vira realidade. Sabe? Ficou claro isso?
pensamento egoísta quer vencer o próximo, infligir uma derrota ao próximo. Essa busca da vitória é politicamente incorreta. Por isso vem um outro pensamento, que é hipócrita, que encobre essa intencionalidade de vencer. Mas tudo isso, você humano não consegue perceber, porque está sob a influência da força de Maia, que transforma o que o pensamento diz em verdade, em realidade. Não prometi para você, moço, que eu ia dizer como é a vida? A vida é essa. Duas personalidades humanas, zeladas pela mente, cada uma tentando ganhar da outra, usando de hipocrisia para poder ganhar, mas nada disso é percebido por nenhum dos dois, porque a força de Maia não deixa você ver isso. Ser humano. Dois seres humanos. Dois seres humanos diferentes ou... Dois seres humanos diferentes, você com a sua mulher, você com o seu filho, você com a sua mulher, e você com você mesmo. Por isso você sente culpa. Lamento que a ideia da culpa. Que algumas vezes perder a vitória, espera. Mas vai chegar lá. Tão bom. Isso é a vida de vocês. Na realidade. É o relacionamento marido e mulher, é o relacionamento pai, mãe e filho, é o relacionamento com os amigos, é o relacionamento com os inimigos, é o relacionamento com o trabalho, é tudo. Hã? Você não ama o outro, você só ama quem? Quem pode lhe trazer vitória. Quem pode lhe dar alguma coisa. Quem não pode lhe dar alguma coisa, você não ama. Cristo fala, é muito fácil abraçar o inimigo, o amigo, eu quero ver você cumprimentar o inimigo. Você não consegue. Mas por quê? E o Cristo, na verdade, quando é perguntado sobre esse amor ao inimigo, diz bem claramente no livro do Espírito: isso não é para vocês. Amar o inimigo não é para vocês. Por quê? Porque vocês são guiados pela mente. Amando é que cria inimizade. Mas ela vai entender por que ela cria inimizade. Então, ela que cria inimizade, com o objetivo de obter uma vitória. Tudo isso, todos os argumentos que ela usa para criar a inimizade, para vocês são reais, porque recebem o poder de Maia. Então você não consegue mudar o pensamento a respeito dele. A opinião que você tem de alguém é um pensamento, seja quem for. Ela é formada com a intenção de lhe zelar uma vitória. E ela é hipocritamente, essa intenção é hipocritamente escondida, mas você não consegue pensar diferente daquela pessoa, porque aquele pensamento pela ação de Maia, para você é real. Não, aquela pessoa é isso, eu tenho certeza. Sabe, ninguém aqui sabe elemento, sabe? Alguém sabe elemento aqui? Não, ninguém sabe elemento aqui, mas você sabe exatamente a intenção com que o outro fez as coisas. Por que você sabe isso? Por causa da força de Maia.
por causa da força de Maia. É a força de Maia que lhe dá o critério de verdade, de realidade para aquilo. E você não consegue se libertar disso. É por isso que eu estou dizendo que o relacionamento de vocês com a Vitor, nós vamos falar de noite e manhã. Porque não tem como você identificar em você o intuito egoísta e não tem como identificar em você a hipocrisia. Fia, sabe qual é o grande problema do nosso trabalho? É que nós temos 13 anos. A pessoa fica 10 sem ouvir azeite, quando volta é a mesma coisa. Você já viu o que chegou lá? O gando. Fica 10 anos sem ouvir, estou falando a mesma coisa, né, gando? Seja bem-vindo. Deu para entender isso? Então não adianta você anotar todas essas coisas. Pode anotar, porque é importante para o seu trabalho. Mas não para você, assim você. Você não vai conseguir entender que o amor que você sente pelo seu marido é apenas uma ideia que foi criada como ferramenta para você obter uma vitória. Isso tudo é palavra para o espírito. Porque, como eu disse, eu já disse isso, o ego não é egoísta. O ego propõe um egoísmo. Quando você aceita, o egoísta é você. Você é o espírito. Você é o espírito. Você é a mente no caso do ser humano com a mente. Mas no caso da evolução do espírito, quando ele aceita esse pensamento egoísta como real, como verdade, como certo, ele é egoísta, não o pensamento. Pensamento é só uma propositula. É a questão da prova. Então, quando você responde, é que você cria uma realidade para aquela questão. Calma, não vai chegar. Se senta aqui. Mas eu já acabei de dizer. De noite, de tarde, de noite hoje e amanhã nós vamos dizer tudo que falou hoje. Falou agora. Que aliás eu estou fechando. O pensamento é, mas você não consegue ver o que é. Eu vou dar um exemplo. A maternidade, aproveitando que ela está aqui. A maternidade é uma coisa santa, não é? A dedicação de uma mãe por um filho é santo, não é? Não é assim que a sociedade entende? Hã? Pode. E vai falar a conclusão que ela chegou. Cada neném que nasce é apenas um boneco para servir de prova para o espírito. Não é nada que isso. Essa santidade que é conferida à maternidade, às mães, é um pensamento hipócrita. E impede uma intenção de ganhar. Qual é a intenção de ganhar? Ter uma boa mãe, ver seu filho realizado, criar seu filho bem, ter os outros dizendo que você é uma boa mãe. Nesse caso, de quem que é a derrota? Desculpa, a maioria das vezes é do filho.
Então, os grandes derrotados, né? Você vai pra gente, eu não quero, mas tem que fazer. Ó, vou lhe contar uma coisa. Nós tínhamos uma filha que morava na Belândia, doutora, e ela era psicóloga. E ela é psicóloga de criança. Um dia uma mãe foi lá conversar com ela. Disse, olha, eu preciso que eu achei as luzes do meu filho. Meu filho anda muito tristonho, muito fechado, não fala com ninguém, está sempre triste, Rachel. E me explica, como é o dia a dia do seu filho? Ah, de manhã ele vai para a escola, né? Porque, sabe, tem que ir para a escola, é a melhor escola da cidade. Aí ela perguntou, e ele gosta da escola? Não, mas é a melhor. E detalhe, ele tem dia que vai para o inglês, tem dia que vai para natação, tem dia que vai para o judô, mas ele gosta disso. Não, mas tem que fazer que é para a saúde, né? Aí ela disse para a mãe, senta que eu vou cuidar do seu filho. Pode sentar. Porque a grande maioria é isso. As mães nunca querem educar o filho. Quer fazer do filho o que ela quer fazer. O que ela acha certo fazer. E aí é pena que o filho não faz. Ou seja, ele derrotou ela. Quem é ele para derrotar ela? É só o filho ao qual ela diz que se dedica de copiar. Que deveria estar feliz com a vitória dele, mas não, ela choca porque perdeu. Isso é a vida. A história da mamãe e do filhinho rebelde que não liga para a mamãe é só estalinha para boi dormir. A vida é essa, é uma mãe querendo vencer do filho e ficando muito chateada com ela mesma quando o filho vence ela. Um pouco diferente do que você vive. E vocês acham que vão conseguir viver de outro jeito? Não. Por causa da força de Gaia. Porque quando nós falamos isso, a primeira coisa que passa na cabeça da gente é: mas se eu não fizer, o que vai acontecer com meu filho no futuro? Ninguém está disposto a arriscar, né? Olha só, meu filho tem 4 anos de idade. Eu devo respeitar o que Cristo diz assim no Evangelho do Tomé. O velho que já esqueceu pergunta à criança pequena como é o lado de lá, e ela responde. Seu filho, espiritualmente falando, é mais avançado que você. Por quê? Porque ele tem menos cultura humana. Não tem tanta sujeira. Agora, não se preocupa que você vai sujar ele. Hã? Porque ele tem menos conceito. Ele tem menos conceito. Aí você começa, não faz isso, não faz aquilo outro. É hora de comer. Não pode sentar com fome. É hora de comer, porque você tem que lavar a louça. Você tem que sair para o trabalho. Você tem que atender alguém. Então, se agora, ou então você não vai comer. Você está pensando nele. Pai, mas tem uma coisa. Depois que ela manda ele tomar banho, ele briga. Aí depois dentro do banho, chorando e tal. Aí ele começa a cantar. Cantar, Deus tem tal, mas. Ele não tem conceito. Não tem conceitos. Aquilo que vocês estão dando para ele. Tem que tomar banho todo dia. Quem disse? Isso é um conceito humano. Isso é um elemento que a mente usa de uma forma hipócrita. Para quê? Para você conseguir a vitória de ver o seu filho tomando banho todo dia. E para você ter a vitória de dizer assim: eu estou mais perfumado que o outro. Olha, moço, quer coisa pior? Dá banho nisso. Você passa shampoo perfumado no bicho. Tira o selo do bicho.
que é pelo qual eles te conhecem. Em nome do quê? Não, em nome do Sheuquitério e Asepsia. Ou seja, não é só as outras pessoas que você usa para ganhar, não. As coisas também. Apartamento, sala, quarto, banheiro, tal. O cara tinha simplesmente um dog alemão. Ele tinha um vizinho que mora num apartamento, nem sei o que, mas é pequeno, apartamento normal, e tinha um cachorro grande. E o que o Oxê tem a ver com isso? Ó, Dentro do apartamento, todo assim. todo mundo quem? Para viver ele e o cachorro feliz, só importava ele e o cachorro estar feliz. Você não interessa. Porque você tá. E ele também. Ó, moço, deixa eu te falar uma coisa. Cocô de cachorro é problema. Cocô de cachorro no chão é problema. Para quem acha problema. Para quem não acha, não é. Agora, para você é problema, para ele não. Ótimo! Se o bichinho só fazia na rua, mas não é esse o problema. O problema é você entender que você está querendo ganhar dele. E para ganhar dele, você não se incomoda de causar dor para ele. Essa é outra característica do pensamento. O pensamento não se incomoda, não se preocupa com o outro. Por ser egoísta na sua natureza, ele não se preocupa com que aquilo vai causar ao outro. Olha, eu já cansei de dizer, é muito melhor um filho ligeiro e feliz do que um doutor infeliz. Qual mãe vai aceitar isso? Por quê? Porque ela não quer. Então ela não se preocupa em estar causando mal-estar para o filho, desde que o que ela quer que aconteça, acontece. Essa é a vida, eu lhe prometi. Eu estava aqui, você estava sentado ali. Ali, não, naquela hora você estava ali discutindo com eu por falar com os outros. Eu sei disso tudo porque o filme está passando aqui do meu lado. O filme está passando aqui do meu lado. Eu também não, eles passam o filme para eu ver eles falam. Essa é a verdade, essa é a realidade. É isso que o espírito, vamos dizer assim, analisa quando lhe chega um pensamento. Por quê? Porque ele está sob o poder de Maia, mas não de vocês. A moça está dizendo que antigamente as crianças iam para a escola com 7 anos, hoje já vão 2 anos de idade, e isso não ajuda o filho. Ajuda. Ajuda no sentido do desenho animado que existe em vocês, que é que vocês não gostam, que é coisa de criança, mas tem muita mensagem lá, viu? Filhote de homo. Você se diz espiritualista. Você diz que acredita na outra vida. Você diz que acredita nisso tudo. Mas quer transformar o seu filho em filhote de homem.
Agora, assim, eu mostro pra gente. Sim, não importa. Ó, não importa uma escola ou outra escola. Você vai criar um novo. Na verdade, Bela, na verdade você não vai criar um monstro. O monstro já existe. Você vai dar subsídios ao monstro. Monstruosidade ao monstro. Sim. Tanto faz você colocar seu filho numa escola de padre e feira, quanto colocar numa escola que só fala de natureza, quanto colocar numa escola normal, você está fazendo aquilo que você acha certo. E o que o seu filho acha? Aí isso não interessa. É a história que a doutora perguntou: seu filho gosta da escola? Não, mas é a melhor escola que tem, então ele tem que estudar lá. Então nem aí se o filho gosta. Você fala, como é o nome daquele negócio que fala hoje que faz com as crianças, que criança faz com criança na escola, filho? Isso, fala, Aldo. E bullying. É isso. Quem mais faz é a mãe. Eu falei isso e o moço do Rio aqui acabou de dar uma gargalhada. Então deixa eu completar. E o pai também. Os tios também. Os tios também. Por quê? Por quê? Porque pela força de Maia vocês acreditam que são seres humanos que pensam. E acreditam nos valores do que é ser um ser humano certo, perfeito, evoluído. E aí você cria o seu filho com aquela intenção. Isso faz parte da hipocrisia. Porque, na verdade, você só cria assim porque você quer criar assim. Então, você está preocupado com o que você quer, não com o que ele quer. Hipocrisia é a característica. E o egoísmo. Egoísmo e hipocrisia. E nada disso vocês vão escapar porque estão sob a força demais. Em relação ao moço está fazendo pergunta. A forma como se executa é exatamente como a gente não faz. E é exatamente como propõe. Eu sempre acreditei. Eram uma idade sideral menor que nós, vou usar até a palavra, evoluir. Tá? Vou vestir a cara. O moço continua fazendo a pergunta sobre índio, eu já falo dela. Não, pode falar, eu só estou falando para as pessoas de lá, porque senão eu fico silêncio aqui e não sabe o que aconteceu. Então tá certo. O moço disse o seguinte: que tudo que eu falo, principalmente em relação à criação de filho, se você pensar bem, é o modo como os índios tratam seus filhos. E ele sempre achou os índios menos evoluídos. Ele é cadecita, não precisa nem dizer isso, né? Porque o Kardec é que diz que o índio é menos evoluído. Agora, o fato de você acreditar que você é mais evoluído se baseia no quê? Em pensamento. Ou seja, é uma arma para você ganhar alguma coisa. Então começa que não é realidade o índio ser. E por que o índio é mais evoluído que vocês? Porque o índio tem menos conceito. Ele vive simples e puro.
Enquanto vocês vivem completamente apegados e agregados a coisas da matéria. Hã? Pera, não vai chegar lá. Pera. Só estou produzindo pensamento. Então você começa a entender. Tem apego a muita coisa. Ser humano, mais apegado. Teoricamente, você começaria com o ser humano para ir para isso. Teoricamente. Mas não é isso. Tudo é pova. Tudo é pova. A cada vivência existe uma pova. Não importa se você vive índio, não importa se você vive ser humano, você está vivendo um gênero de pó. Então não há um mais evoluído e não há outro menos evoluído. Que bom! Nós estamos num mundo de provas de expiação. Isso é sinal que todos estão aqui, estão no mesmo. Não há um melhor nem um pior. Nem o monstro do Tibete, nem o índio é mais evoluído que qualquer outro. Então não existe certo ou errado. Não existe o que tem que fazer ou o que não tem que fazer. Porque existe uma prova diferente. Cada um. Como é aquela propaganda do Chigal? Cada um na sua, mas todo mundo junto numa coisa só. Cada um na sua prova, e todos juntos, na busca do libertar-se, que a mente fala. Não importa se você é índio, não importa se você é monge, não importa se você é ser humano comum. Exatamente. Eu estou falando tudo isso da maternidade. Mas falo tudo isso não como crítica. Em momento algum eu estou criticando, acusando ninguém de nada. Eu estou apenas identificando o gênero de provas. Estou apenas mostrando o funcionamento do raciocínio. E não dizendo que está errado ou se está certo. Eu estou querendo apenas destruir a hipocrisia. Porque o grande problema não é você ser egoísta. Não aceitar está sendo. O grande problema não é você ser egoísta. Por quê? Porque isso é a característica. E como diz o Krishna, cada um vive a partir das suas próprias características. Então isso não pode ser mudado. Agora, o que você não pode é, além de ser egoísta, achar que está certo, ser egoísta. E isso acontece quando você acredita na hipocrisia. Quando você, no exemplo da mãe, quando você acredita que está fazendo o melhor para o seu filho. Quando você não acredita que você está fazendo o melhor, mas sabe que você está fazendo aquilo que você quer, você pelo menos foi hipócrita. Em que a sua natureza tem hipocrisia. E aí você não vai cair nos ai do Cristo. Ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas. Aliás, se vocês quiserem conhecer a base de toda a hipocrisia, está lá uma por um. Ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas. Aí ele fala que limpa o copo por fora, mas não limpa por dentro. Que coloca o beijo nas costas do outro, mas não ajuda a carregar no dedo. Ele vai falando. Então, o objetivo neste momento para vocês é só isso. Conhecer, investigar mesmo. Conhecer que a mente é egoísta, por natureza, que a mente precisa por uma derrota a alguém para poder vencer, reconhecer isso.
E reconhecer isso para quê? Para não aceitar a hipocrisia como certa. Para parar de achar que existe um padrão certo de criar o filho. Isso é o melhor que você pode fazer. Ela vai criar o filho do jeito que ela tiver que criar. Ela vai criar com o preceito que ela tiver que criar. Cada uma mãe vai criar o seu filho do jeito que ela tiver que criar. Por quê? Porque é isso de culpado. Por quê? Porque aquilo é o que o filho precisa. Então ela não está chata nem errada. Ela está fazendo o que ele precisa, mesmo sem saber disso. Ela me deixa completar. Mas o problema é que quando ela faz isso, ela está empaixando na vitória. E aí que está o problema. O problema é você puxar no prazer ou cair na depressão da dor. Quando ela educa o filho dela, ela está fazendo o que o filho dela precisa. Porque ele é um pé no chão. Isso não é problema. Então ela nunca vai poder fazer nada que ele não precise. Isso não é problema. O problema é que ela, além de transferir para o filho o que o filho precisa, extrai dessa transferência um gozo próprio. Não, você não pode decidir que você ganhou de ter feito errado. Compreendeu agora? É a prova. Diga, moço. Cristo quis na Buda e espírito é uma coisa, ser humano é outra. Todo ser humano funciona pelo mesmo processo. Ponto final. Não há ser humano melhor ou pior. Cristo nunca foi ser humano. Então esse não tem a ver. Era o Jesus. Jesus funcionou, a mente de Jesus funcionava igual tinha vocês. Só que apegado a alguns valores. E vocês apegados a outros. A mente de Buda, a mente de Krishna. Agora, a relação do espírito com a mente Buda ou a mente Krishna, isso é outra coisa. Ficou claro? Isso vale para todos os gurus que você imagina. Inclusive eu. Antes que eu diga que eu quero idolatria só para ele. Ficou claro agora o trabalho da espiritologia? O trabalho da espiritologia para o espírito não é um trabalho de procurar culpados, de procurar erros. É um trabalho de investigação. Para quê? Para conhecer. Para quê? Para não compactuar. Só isso. Senão ele estaria julgando. Então ele apenas investiga a mente para conhecer a mente, reconhecer a ação das características da mente, para mais facilmente poder dizer, não, isso é só uma mente querendo ganhar. Só isso. E como é só uma mente querendo ganhar, e eu já aprendi que ganhar individualmente me afasta de Deus, me afasta do universalismo, eu não vou compactuar com isso. Acabou. Verdade que a gente Você com a mente nós vamos conversar depois. Doar a razão é abrir mão da sua verdade, nem sempre. Tem muitos que doam a razão e não abrem mão da verdade. Mas isso é seu relacionamento com a mente, depois nós vamos conversar. Ganhou alguma coisa.
Ficou claro, Luiz? Esta é a vida que eu achei vivo. Este é o processo de funcionamento da mente. Nenhuma mente humana funciona diferente. Nem a sua mãe, nem a sua avó lindazinha funciona diferente. Não existe chantos, não existe pulos como mente humana. A pureza e a santidade que uma mente humana afirma ter é instrumento para a vitória. Uma mente avaliada, não existe mente avaliada. Fala direito, filha, avaliada. Como ela falou? Isso, é que sofreu avalias, é isso. É porque senão eles vão ouvir avaliadas e vão pensar que está fazendo avaliação. Não existe mente avaliada. Existe forma diferente de pensar. Mas tem um pensamento. Um dia eu disse para uma moça, para Solona, ela estava queria cuidar de criança deficiente física. E apareceu uma deficiente mental. E ela disse, mas como é que eu vou cuidar? Ela nem fala com eu. Eu digo, olha no olho dela. Aí da outra vez eu disse, ela falou tanta coisa. Que por dentro está funcionando normal. Você não consegue ir para fora. Ficou claro isso? Então vamos falar um pouquinho, né? Você dar uma descansada e daí a gente volta, tá certo? Então pode tirar isso daqui. Então nós vamos falar um pouquinho, viu? Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.